tua vontade, Pai. Obrigado pela vida dela e que nenhum mal chegue à casa dela, mas que somente as bênçãos do Senhor se multipliquem cada vez mais na vida dela e da família dela, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Parabéns, Cláudia. Que Deus te abençoe e te conceda muitos anos de vida com muita saúde. Amém, galera? Estenda suas mãos para cá. Vamos orar pelo pastor Felipe, que vai trazer a palavra para nós. Como eu disse, ele está aqui juntamente com o pastor Marcilão e Cristiano no culto das 10 da manhã, todo domingo. E nessa noite ele vai ser usado e ousado no Espírito Santo para trazer uma palavra para nós. Pai, usa teu filho mais uma vez poderosamente para trazer a nós outros a tua revelação nessa noite. Que ele seja a boca do Senhor e que nós sejamos recipientes vazios de nós mesmos, para podermos sermos cheios do teu poder através da vida do teu filho nesse altar, mais uma vez nesta conferência, no nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, amada igreja. Estão todos bem? É uma honra poder estar aqui. O tema é gerando vida. Deus tem muito para falar conosco nessa noite. Quem esteve aqui ontem à noite, hoje de manhã, creio que já recebeu muito, mas Deus tem mais. Abra comigo suas Bíblias em Gênesis, capítulo 1. As primeiras páginas da sua Bíblia aí. Gênesis, capítulo 1, versículo 11. Gênesis 1, verso 11, creio que todos encontraram, todo mundo encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Curva a sua cabeça, feche os olhos. Senhor nosso Deus de paz, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, está aqui a tua palavra, Pai, que o Senhor fale conosco nessa noite, Pai. Sabemos que o Senhor vai plantar essa palavra no nosso coração, em terra boa, e vai frutificar tudo que o Senhor planejou para essa hora, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, o tema é gerando vida, e Deus tem falado conosco profundamente desde ontem. Cada pastor que ministra o mesmo tema de uma forma diferenciada, de uma face diferente, e Deus tem edificado nossa vida de uma forma profunda. E hoje eu vou trazer a palavra que Deus colocou no meu coração, com esse mesmo tema, gerando vida, mas pegando as primeiras menções a respeito de gerar vida na Bíblia. E aí a gente viu aqui como exemplo, em Gênesis capítulo 1, verso 11 e 12, que havia essa produção de erva, de árvores. Mas eu quero que você tenha sua atenção, aqui no verso 11, vai falar assim, ó, e disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie. Repita comigo, segundo a sua espécie. Cada árvore só pode gerar fruto que seja conforme a sua própria espécie. Isso é uma regra que Deus colocou no universo quando Ele criou a terra. Então, aqui no caso, quando Ele criou ali as árvores só podiam dar frutos conforme a própria espécie dela. Por exemplo, uma árvore de abacate não poderia gerar maçã, ou maçã gerar banana. Não tem como. Banana gera banana, maçã gera maçã, e abacate gera abacate, e assim por diante. Sempre é gerado conforme a própria espécie. E aí, continuando a leitura, pula lá para o versículo 24. Versículo 24 do capítulo 1 vai dizer: disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Também os animais, então, foram criados com essa mesma regra. Os animais só podiam gerar a mesma espécie. Cachorro gera cachorro, gato gera gato, vaca gera vaca, e assim por diante. Sempre é da mesma espécie.
Isso era uma regra que Deus colocou na criação do universo. Então, a mesma coisa, tanto para as ervas, tanto para as árvores, como para os animais. Mas aí tem mais um detalhe que nós precisamos observar. Veja só, vou ler novamente o verso 24 e 25. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, assim se fez. Olha o 25. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Deixa eu trazer algo para você aqui. Um outro detalhe, uma outra regra na criação que Deus colocou, é que o ambiente em que Deus criou as determinadas coisas, os animais ou as árvores, eles só poderiam viver nesse ambiente. Os animais que são terrestres só poderiam viver na terra. Os animais que são marinhos só poderiam viver nos mares. Eu me lembro de uma história que o pastor Luciano contou uma vez. Eu não sei se eu vou contar com os exatos detalhes, mas qualquer coisa você me corrige. Mas eu me lembro que ele estava lá no mar, ali, admirando a natureza criada por Deus. Ele sempre gostou de praia. E ele estava ali, conversando com Deus ali. E aí, admirando a complexidade da natureza, aí Deus permite que um peixe morda o dedo do pé do pastor. E aí Deus vira para ele e fala assim, ó, só para você entender a complexidade, esse peixe que te mordeu aí, se ele sair da água, ele morre. E aí, se você que é da terra vir para a água e ficar dentro da água, você morre. Aí o pastor até fala, né? Fala, não dá para conversar com o senhor, não, porque é muita complexidade, não é isso mesmo? Estou certo aqui? Pois bem, mas a resposta é justamente essa. Porque o ambiente em que algo foi criado, ele só vive naquele ambiente. O animal terrestre só vive ao ar livre, na terra, e o animal marinho nos mares. Mas o que isso tem a ver? Porque a mesma regra também se aplica aos seres humanos. Veja lá o verso 26. E aqui começa a ministração dessa noite. Verso 26 vai dizer assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Meus irmãos, quando Deus criou o ser humano, quando Ele nos criou à imagem e semelhança dEle. Ele nos criou à imagem e semelhança dEle. Isso significa que nós fomos tirados dEle para estar aqui nesse lugar. Para complementar esse raciocínio, vá comigo para o capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Para quem não sabe, esse fôlego de vida é o espírito que ele gerou de si mesmo e colocou no homem. Agora, tudo que nós vimos, agora você vai entender por que eu falei das regras, das árvores, dos animais, esses princípios que Deus colocou na criação. Vamos colocar esses princípios agora nos seres humanos. O homem, ele foi criado na terra, do pó da terra, então ele poderia só viver nesse ambiente terrestre, ele não poderia viver nas águas como os peixes. Mas além disso, ele não é somente o corpo, ele também é uma alma e espírito. E sendo espírito, Deus tirou o espírito de si mesmo. Significa então, meus irmãos, que quando o homem foi criado, ele foi criado para viver no ambiente de dentro de Deus. E assim como o peixe, que se sair da água vai para a terra, morre, e se um animal terrestre for para a água, ele morre afogado, assim também nós que fomos criados em Deus, se sairmos de Deus, nós estamos mortos. A vida foi gerada em nós.
E essa vida saiu do próprio Deus. Então, Adão e Eva ali, quando eles foram criados, quando fomos criados em Adão e Eva, nós fomos criados da essência de Deus, a imagem e semelhança dele. Nós só podemos ter vida se estivermos nele. E é por isso que quando Adão e Eva vai pecar, todos devem conhecer a história. Deus já havia dito que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles poderiam comer de todas as árvores do jardim. E aí, quando Adão e Eva desobedecem e comem dessa árvore, aí muitos podem se perguntar, por que Deus colocou essa árvore ali então para que eles pecassem? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança dele, e como Deus é todo-poderoso e ele tem o livre-arbítrio, ele não poderia nos fazer como robôs controlados. Ele devia dar essa opção para nós de vivermos esse livre-arbítrio, porque nós fomos criados da essência dele. E aí quando Adão e Eva pecam, e eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí Deus aparece no jardim e diz, aonde estás? Eu pergunto para vocês, Deus como Deus onisciente, será que ele não sabia onde Adão e Eva estavam? Deus sabia. Mas por que ele estava dizendo onde estás? Porque quando Adão e Eva pecaram, eles saíram da essência da natureza de Deus. É como se eles tivessem saído, como se fosse um peixe saindo de fora das águas, ou um animal entrando para dentro do mar. Deus percebeu que o homem estava saindo de si mesmo quando eles pecaram. E aí é por isso que no decorrer da história, Deus já havia providenciado um escape para o ser humano, porque Ele nos ama de tal maneira. E aí até que chegasse Jesus, Ele providenciou o escape através da morte de animais, através dos sacrifícios que eram feitos. Ao se sacrificar o primogênito dos animais, havia uma cobertura do pecado do homem, até que pudesse vir Jesus, o Salvador da humanidade, aquele que não somente cobriria o pecado, mas retiraria o pecado do ser humano. Para qual propósito? Para que nós pudéssemos voltar para dentro de Deus, de onde nunca deveríamos ter saído. Deus gerou vida em nós, mas a nossa vida, ela saiu do próprio Deus, por isso que nós precisamos viver nele. Deus, Ele não está querendo controlar nossa vida como se fosse um imperador. Ele é um rei da nossa vida, um pai amoroso que quer o melhor para nossas vidas. Ele nunca vai querer de nós aquilo que vai nos prejudicar. Tudo que Ele pede para nós, tudo que Ele diz para nós fazermos é para o nosso bem. Muitos podem se perguntar, por exemplo, por que eu não posso ter vício? Porque Deus sabe que os vícios danificam o corpo do homem. Se você pegar uma caixinha, um maço de cigarro, por exemplo, atrás vai estar lá escrito, olha, isso pode causar doença X, Y, Z, várias doenças. Agora Deus como pai, Ele vai querer que o filho dele adoeça? Não vai. Por isso que Ele disse que não pode. Porque Ele nos criou dentro dEle, para Ele, porque todas as coisas foram criadas dEle, por Ele e para Ele. Voltando então ali no verso 28. Volta no capítulo 1, verso 28. Gênesis 1, verso 28, diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Meus irmãos, quando Deus criou o homem de dentro dele, Ele deu uma instrução: você deve se multiplicar. A mesma regra Ele falou para os animais, que os animais deveriam multiplicar a terra. A gente vai ver isso, por exemplo, quando o dilúvio acabou e os animais saíram da arca, aí Deus ordena aos animais dizendo que eles se multipliquem na terra, para que ela não fosse extinta. Só que aí,
em relação a nós, seres humanos, quando Deus fala para nós nos multiplicarmos, não é apenas multiplicação de pessoas. Como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, quando Deus disse multiplicai e enchei a terra, Ele está dizendo o seguinte: olha, multiplique a minha imagem na terra, multiplique a minha semelhança na terra, encha a terra da minha essência, da minha presença, porque você é meu representante. Era isso que Deus estava dizendo para Adão e Eva quando falou para eles: multiplique. Só que diante dessa realidade, infelizmente Adão e Eva pecaram, como a gente já viu aqui. Mas aí quando eles pecaram, a essência da natureza de Deus ficou manchada em Adão e Eva, porque eles não eram mais perfeitos, por terem saído de dentro de Deus. E aí, quando eles começaram então a se multiplicar, através de Abel e Caim, só que Abel foi morto por Caim, e aí veio Sete e muitos outros filhos. Essa multiplicação foi uma multiplicação manchada, em pecado. Por isso que todos quando nascem pecadores, porque vem da geração de Adão. Para confirmar isso, abram comigo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 e 22. Está lá no Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 21 e 22. Está antes de 2 Coríntios e depois de Romanos. 1 Coríntios 15, verso 21 e 22. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui? Por causa do pecado de Adão e Eva, toda a multiplicação que ocorria era multiplicação não de vida, mas de morte. Cada ser humano que nascia mais um morto na terra, não mais um vivo. E é por isso que Deus providenciava os escapes através do sacrifício, para que eles pudessem viver de alguma forma, até que chegasse o tempo de vir Jesus para salvar a humanidade. Então em Adão, a multiplicação não era de vida, mas de morte. Mas em Cristo Jesus, nós agora podemos nascer de novo, não mais como mortos, mas agora como vivos. E essa geração de vida é o começo de uma vida cristã. Talvez você pode pensar assim: mas eu não me torno cristão quando eu levanto a minha mão e digo que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Sim, você está tendo esse reconhecimento público de que você está recebendo Jesus. Mas espiritualmente o que está acontecendo é que você está nascendo de novo em Cristo, e agora você não é mais morto nos pecados e delitos, porque por ter nascido de Adão, mas agora você é nascido de Jesus Cristo, aquele que veio para salvar a humanidade do pecado. Se antes agora havia apenas a geração e multiplicação de morte, agora em Cristo há uma multiplicação de vida, e vida em abundância. Se eu e você quisermos viver uma vida abundante no Senhor, precisamos partir de Cristo. Não existe outro caminho, porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A vida é somente Ele, então é por meio dEle, nele e para Ele, que são todas as coisas. A vida só é gerada se for por meio dEle. Não tem outro meio, não tem outra forma, não tem boa obra que eu possa fazer para que eu possa ser gerada a vida.
Somente Cristo Jesus pode possibilitar essa vida em mim e através de mim, em nós e através de nós. E aqui eu quero levar você comigo agora em João capítulo 19, versículo 34, nós vamos ver algo muito importante acontecendo aqui. João capítulo 19, versículo 34. João capítulo 19, versículo 34. Encontrou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Nesse momento aqui é o momento da crucificação, onde Jesus já estava crucificado. E aí o soldado, ele coloca uma lança ali no lado de Jesus. Mas eu quero chamar a sua atenção para o que sai de Jesus quando essa lança é colocada. Olha só o final do versículo. Logo saiu sangue e água. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que acontece, o que sai de uma mulher quando ela está em trabalho de parto? Quando uma mulher está em trabalho de parto, sai dela sangue e água. Sangue e água. Sabe o que eu percebo aqui, irmãos? Que quando essa lança foi colocada em Jesus ali, ele na cruz, espiritualmente falando, estava acontecendo ali o nascimento da igreja, que somos eu e você. A igreja estava nascendo ali porque Jesus estava pagando o preço na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ter vida em abundância nele. Então a igreja nasceu ali. E agora que a igreja nasceu, eu posso ver Jesus repetindo as instruções do Pai para Adão e para Eva. Mas antes de ver essas instruções, então nós compreendemos que Adão e Eva, eles agora estavam gerando apenas morte porque pecaram contra Deus. E aí, ao invés de permanecer dentro de Deus, eles saíram. E aí agora Deus tenta trazê-los de volta. E aí, através dos sacrifícios provisórios ali dos animais, até chegar a Jesus Cristo, o sacrifício único e perfeito. Por isso que hoje nós não precisamos mais sacrificar animais, porque Jesus Cristo foi o único e perfeito sacrifício. De uma vez por todas, ele foi sacrificado pela humanidade. E é por isso que ele é comparado a um cordeiro. Por isso que João Batista vai dizer para ele: eis o cordeiro de Deus vivo. Porque ele se sacrificou em nosso lugar. Então Jesus Cristo, ele veio como homem, para que nós pudéssemos voltar à imagem e semelhança do Pai. Agora nós temos uma referência. Muitas pessoas às vezes procuram referência em homens, em mulheres, para poder viver determinadas coisas. Mas a maior referência que nós precisamos ter é o próprio Cristo Jesus, que é a imagem e semelhança do Deus vivo e perfeito, para que nós possamos viver conforme a vontade do Pai. E aí então, somente nele nós podemos gerar vida. Fora dele, geramos morte. Não sei se você já viu, mas na Bíblia há uma comparação entre o joio e o trigo. E nessa comparação, o joio vai ser lançado no fogo, e o trigo vai ser ajuntado para perto. E esse trigo e joio é representado, o joio representa os condenados, os que não estão em Jesus, os que não estão no Pai. E o trigo é representado pelos filhos de Deus, por aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí, quem não está em Cristo, irmãos, é um joio. E aí, sendo um joio, jamais poderá produzir trigo, porque conforme nós vimos no início, há uma regra da criação. Para multiplicar, só podemos multiplicar o que for da própria espécie. Então, se eu e você formos joio, nós podemos fazer força de todas as maneiras, que nunca, jamais geraremos trigo. Nós geraremos apenas joio. Mas se pelo contrário, nós formos trigo conforme a vontade do Pai, que sejamos trigo, nós geraremos outros trigos.
e não poderemos gerar joio, porque uma mesma espécie não pode gerar outra espécie. Uma outra comparação é a respeito de ovelhas e bodes. Os bodes são assimilados àqueles que não estão em Cristo, e as ovelhas são assimiladas àqueles que estão em Cristo. E se a pessoa não estiver em Cristo e for um bode, ele jamais poderá gerar uma ovelha. A mesma forma contrária, a pessoa que está em Cristo e for uma ovelha, jamais poderá gerar bodes. E diante disso nós precisamos refletir. Quem nós temos sido na nossa geração? Nós temos gerado os bodes ou nós temos gerado ovelhas? Talvez você possa dizer assim, mas eu não tenho influência sobre ninguém. Eu não sou um pastor que prega, eu não tenho influência nas mídias digitais. Deixa eu dizer algo para você. Você pode não ser famoso, você pode não ter fama, você pode não estar com o microfone na mão, mas você tem o poder influenciador sobre todos os que estão à sua volta. Mesmo que você não perceba, muitas pessoas olham para você para saber como que você se comporta e podem querer copiar você. E se você for um bode, você vai estar inspirando pessoas a serem bodes, porque não tem como a criação não gerar outras vidas ou outras mortes. Você pode não fazer nada com a intenção de influenciar, mas as pessoas que te observam, elas são influenciadas, seja de forma direta, seja de forma indireta. Como tem sido o nosso comportamento no dia a dia? Nós temos gerado ovelhas ou temos gerado bodes? Nós somos o trigo que gera trigo ou somos o joio que gera joio? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O propósito de Deus é que nós estejamos nele. E somente nele podemos gerar vida. Somente nele. Talvez você possa olhar para a sua própria vida e falar, parece que tudo que eu toco gera morte. Se você é uma pessoa que acha que tudo está morrendo em sua volta, então eu te aconselho, do fundo do meu coração, avalie se você não tem sido um joio ou um bode. Porque quem está fora, quem está em Cristo, não pode gerar morte. Tiago vai dizer que de uma mesma boca não pode sair vida e maldição. O poder da língua, a língua tem o poder de gerar vida e a língua tem o poder de gerar morte. O pastor ministrou aqui há pouco, falando sobre você profetizar. O que você tem profetizado na sua vida? Você talvez possa pensar que nós só profetizamos quando estamos relacionados à vontade de Deus. Mas deixa eu dizer para você, se você não estiver em Deus, estiver gerando morte, você também pode profetizar morte, mesmo que você não queira. Aquelas vezes que nós reclamamos de algo, não, mas isso aqui, eu não estou gostando disso, eu não me agrado disso, e fica reclamando. Quando você reclama de algo, você está profetizando morte. Talvez tenha áreas na sua vida que estão mortas, porque você tem usado mal a sua boca, e você tem sido um joio. Mas você precisa estar em Cristo para poder ser um trigo, um cordeiro, uma ovelha, para que você possa gerar vida, e vida em abundância por meio de suas palavras, de agradecimento ao Pai, de sujeição ao Pai, de reconhecimento de que Ele sabe o que é melhor para você, o que é melhor para nós. Nós precisamos gerar vida. Nós temos multiplicado o pecado, ou temos multiplicado a santidade? Por meio de suas ações, você tem inspirado as pessoas a viver uma vida de santidade ou uma vida de pecado? Pastor, mas eu fui ensinado que a gente nunca vai ser perfeito aqui na terra. Você foi ensinado certo. Mas deixa eu dizer para você, a partir do momento que você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, o pecado, ele não é uma rotina na sua vida.
Quando você só peca quando for acidental e imediatamente o Espírito Santo já te incomoda e fala, você errou, filho, você precisa se consertar. E nesse mesmo momento você já dobra os seus joelhos e já diz, Deus me perdoe, me corrija, eu quero viver uma nova vida. Me dê estratégia para viver em santidade. A pessoa busca pela vida de santidade. Não adianta a pessoa querer que as coisas sejam automáticas, a pessoa precisa buscar. Quem nós temos sido? O que nós temos gerado? Morte ou vida? Eu já estou caminhando para o final, abra comigo em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 18. Mateus capítulo 28, verso 18. Encontrou? Diga amém. Mateus 28, 18 diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, esse momento aqui, para contextualizar, Jesus já havia ressuscitado, e ele estava ali reunido com os discípulos, dando as últimas instruções para eles, antes que eles subissem aos céus. E aqui então o verso 18 diz, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Dá uma pausa aqui. Quando Deus criou Adão e Eva, além da multiplicação, Deus deu uma outra ordem para eles. Dominar sobre a terra, sobre os animais, sobre tudo. Deus deu domínio para o homem, porque ele como representante de Deus, Deus sendo o criador, o dominador de todas as coisas, o homem como representante de Deus deveria também dominar sobre a terra. E aqui já abrindo uma aspa, o homem deveria dominar sobre a terra, não sobre o cônjuge ou sobre o semelhante. Porque a mesma essência de Deus em que o homem foi criado é a mesma essência de Deus que a mulher foi criada. Então o homem não foi criado para dominar a mulher ou a mulher dominar o homem, mas dominar a terra, as coisas, os animais. E infelizmente muitos hoje têm invertido, têm servido aos animais ou servido às coisas, mas têm dominado sobre pessoas. Nós precisamos entender esse princípio. Mas voltando aqui então, fechando essa aspa, Deus disse que eles deveriam dominar sobre a terra. Mas aí olha o que Jesus está dizendo. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele não está simplesmente reafirmando, agora eu sou poderoso. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é o seguinte, o que Adão e Eva perdeu no jardim do Éden por eles terem pecado, oh meu Deus do céu, eu restituí esse poder, eu tenho esse poder de novo sobre a terra, você agora pode gerar vida em mim, eu estou tendo de volta essa imagem e semelhança de Deus vivo, essa autoridade que Adão e Eva perdeu sobre a terra, eu tenho de volta. É isso que Jesus está dizendo. E aí, por causa dessa autoridade, olha só o verso 19. Ide, portanto, fazei o discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que eu e você podemos ir? Porque Jesus tem toda a autoridade, porque Ele restituiu o que nós perdemos no jardim do Éden. E por causa do poder que Ele tem, agora nós podemos gerar vida e não mais morte como acontecia antes de Jesus. Agora, se você que já recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida ainda tem gerado morte, deixa eu dizer para você, se você já recebeu Jesus, pare de ser enganado pelo Satanás, porque o poder de Cristo está nele e ele está em você, e você tem toda a autoridade de Deus para pisar na cabeça de Satanás e ser mais que vitorioso. Para de ser um joio, mas você é um trigo criado por Deus, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Para de se ver como um coitado, um derrotado, um perdido. Eu não mereço as coisas boas dessa vida, porque eu sou um perdedor. Você não é perdedor coisa nenhuma, você foi criado da essência do Deus vivo, todo-poderoso, que criou os céus e a terra, poxa. Você é filho de Deus. Você não é mais perdedor. A palavra diz que você é mais que vencedor.
Compreenda essa realidade. Nós fomos criados para gerar vida e não morte. Por causa do que Cristo fez. A ideia original de Deus para nós, que é sermos representantes de Deus na terra. Nós podemos ser, de fato, representantes de Deus. Esse foi o plano de Deus. Tem gente que fala que Jesus Cristo é o plano B. Não, nunca teve plano B. Sempre foi o plano A, porque Cristo já havia morrido por nós antes da fundação do mundo, na eternidade. Ele já havia se entregado por nós. É como se ele estivesse dizendo para o Pai: Pai, eu sei que eu vou ter que morrer pelo homem, mas pode criar, porque eu vou descer na terra, eu vou viver no meio deles, e vou resgatar ele de volta para nós, para que nós possamos viver em unidade. Nunca foi plano B, sempre foi o plano A, porque Ele te ama. Tem gente que fala: Deus foi mal de colocar a árvore para o homem pecar. Não, Deus não foi mal não, porque Deus, Ele poderia simplesmente ter desistido de mim e de você, mas Ele não desistiu. Ele escolheu nos criar mesmo sabendo que pecaríamos, porque Ele quer eu e você junto com Ele, nele, por Ele e para Ele. Então, se você tenta viver uma vida fora de Deus, meus irmãos, deixa eu dizer para você, você vai ser um peixe vivendo fora d'água. Não seja um peixe vivendo fora d'água, porque essas águas representam o próprio Cristo, que é a fonte de águas vivas, que vai jorrar dentro de mim e dentro de você, por meio do Espírito Santo que veio para ser derramado sobre nós. Ele habita em nós. E não adianta você dizer que não tem Espírito Santo, porque você tem sim. Eu tenho certeza que todas as vezes que você já errou na sua vida, você escutou uma voz lá no seu íntimo dizendo: você está errado. Não é a sua consciência, é o Espírito Santo dizendo para você: você foi criado para ser filho de Deus, representante de Deus como é Deus santo. Você precisa viver uma vida santa para o seu próprio bem. E para fechar, no verso 20, Jesus termina dizendo: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando ele está dizendo que ensinando-os a guardar, é esse momento que eu e você geremos vida. Mas para nós gerarmos vida, o que nós precisamos? Estar em Cristo Jesus, que é a própria vida de Deus em nós. Quem nós temos sido, ou quem queremos ser? O joio ou o trigo? O bode ou a ovelha? Eu tenho certeza que você quer ser a ovelha, que você quer ser o trigo. Não por medo do inferno, mas porque você ama de quem você surgiu, de quem você foi criado, que é o próprio Deus. Você foi criado na essência dele, a imagem e semelhança dele. Os mandamentos dele são bons. Eles são os melhores para nós. Quem aqui vai se comprometer a viver uma vida como ovelha de Deus, como filho de Deus, como vida eterna, para que assim possa gerar vida? Quem se compromete diz amém, aleluia. Aleluia. Então que nós possamos ter essa compreensão. Nós fomos criados nele, por meio dele e para ele. Aqui eu quero chamar o pastor Luciano. Essa palavra falou muito forte no meu coração. Eu creio que Deus falou aos seus corações também. Vamos louvar ao Senhor. Aleluias. Ah, Senhor, Tu és santo, santo, santo.
Tu és santo, 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 santo. Você que ouviu essa palavra, você é ovelha ou é bode? Você é trigo ou é joio? Você como peixe, você está nele? Você está nele? Fique com seus olhos fechados e medite nesse momento. Oh Senhor Jesus, quem eu tenho sido? Quem eu tenho sido? Será que eu não entendi, Jesus? Eu esqueci de onde eu fui criado, de onde eu fui gerado, a espécie que eu sou. És bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Se você esqueceu da sua identidade, da espécie que você foi criado, peça perdão para o Senhor agora. Na presença do Você está na presença do Rei. Tua glória está aqui, Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, Te queremos, Deus, mais do que tudo, Senhor. Fala com o Senhor, fala com o Senhor, fala com o Senhor. Estamos aqui diante do trono do Senhor. Fala com Ele, pede perdão para Ele. Senhor Jesus, me perdoa. Me perdoa, me perdoa. Que se abre os céus, o teu reino é nossa festa, no nosso que se abre o teu reino vem, nossa festa, nosso
alto do Senhor. Vai mais fundo. Vai, vai, vai. Você é trigo. Você é peixe. Você é filho. Você é filho. Você é trigo. Ei, deixeira na banana só deixei. Você é trigo. Você é trigo. Se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Se abram os nossa Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, só em Deus. que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, não se abalam. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, nem com a tempestade, nem com o terremoto. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, não em carros nem cavalos. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Venha o teu reino, Senhor. Nossa fé e esperança Estão em Deus, grande Deus. que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Oh, papai. E dessuiaia la banana só. Oh, papai. Grande Deus, que os céus fechados se abram. Oh, pai. Teu Papai. reino venha mover. Daia la Nossa yasu. fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Coloque a mão no teu coração, igreja. E oremos. Oh, Pai. Papai, nos perdoa
porque a gente foi se esquecendo de quem nós somos de verdade. A gente começou a se tornar uma espécie estranha, não a que o Senhor nos chamou para ser. Perdoa-nos, papai. Oh, papai, perdoa-nos por esses pecados que temos cometido e temos esquecido que não somos mais escravos do pecado, porque o Senhor nos libertou, Jesus. O Senhor morreu por nós para que sejamos livres do pecado. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa. Nos perdoa. Ah, Senhor Jesus. Queremos sim ser como o Senhor. Toda a igreja, coloque-se de pé. Você que consegue. Se abre os céus. Vem, Senhor, o teu reino. Aleluia, Jesus. Toda a igreja com seus olhos fechados, coloque uma das suas mãos na altura do teu coração e faça essa oração comigo. Senhor Jesus, obrigada pela palavra que o Senhor trouxe para nós essa noite. Eu entendi a espécie que eu pertenço. A espécie que eu pertenço é do Senhor. Eu não quero ser joio, e eu não serei joio, porque o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Por isso, mais uma vez, eu te peço perdão pelos meus pecados. E escreve o meu nome no livro da vida. E que eu venha produzir outro segundo a espécie do Senhor, a sua imagem e semelhança. Senhor Jesus, e eu que já andei com o Senhor, mas eu me afastei, hoje eu volto na certeza do teu perdão. Se você fez essa oração comigo pela primeira vez, erga uma de tuas mãos. Se você orou pela primeira vez, erga uma de tuas mãos. Ou você que estava afastado dos caminhos do Senhor, você estava meio fraco, e a palavra falou tão forte no teu coração, erga uma das tuas mãos, que eu quero orar por você. Tem alguém aqui essa noite? Erga uma de tuas mãos para poder orar pela tua vida. Não perca tempo. Hoje pela manhã, a pastora Ana Paula, ela pregou o seguinte: se nós morrermos hoje, Jesus voltou para nós. Então, se qualquer um de nós morrermos hoje, Jesus voltou para nós. Então não perca seu tempo. Tem alguém aqui que fez a oração pela primeira vez ou está se reconciliando? Erga uma de tuas mãos. Ninguém? Temos visitante? Tem alguém nos visitando? Tem alguém que veio pela primeira vez hoje? Levanta sua mão assim, pode acender as luzes. Tem duas moças aqui.
receba o nosso carinho. Através desse docinho, receba o nosso abraço, né? A gente não pode abraçar, mas recebam, sintam-se abraçados. Quem entregou para vocês o docinho aí é o nosso pastor Luciano Barcelos. Tá? Glória a Deus, gente. Pastor Felipe, glória a Deus pela tua vida, meu querido. Viu? Que palavra. Que nessa semana nós saiamos daqui inseridos em Jesus. Lembre-se do peixinho. Dentro d'água. Dentro d'água. Porque fora d'água a gente morre. Amém? Estenda suas mãos para cá. Que essa semana, essa e as próximas que vierem até a volta de Jesus, você tenha pleno entendimento de que você é um peixinho que tem que estar dentro da água, que é Jesus Cristo. Amém? Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo seja com cada um de vocês, hoje e sempre. Em nome de Jesus, vão em paz, o Senhor os acompanhe. Um beijo no coração, gente, até semana que vem. 8h30 nós temos outro culto, tá? Você